Bom dia. Bom dia. Um feliz sábado a todos. Obrigada, irmão. O pessoal me conhece, né? Sou a irmã Mônica Braz. Ali mesmo na paragem, o irmão já me reconheceu. Louvado seja o Senhor, porque eu estava vindo sozinha, né? E eu já estava em oração, Senhor, que alguém me encontre no caminho, porque eu estava perguntando onde é que eu deveria descer. Mas louvado seja o Senhor que nós estamos aqui. Nós vamos... A caráter, nós falamos muito de caráter, aperfeiçoamento de caráter. Mas a definição de caráter, segundo o dicionário, nos diz que é um conjunto de características relativo à maneira de agir e reagir de um indivíduo. Como agimos e reagimos.
é a firmeza de coerência e atitude. O caráter que define a personalidade, o temperamento e a índole de uma pessoa. E o sentido ético, né, de tudo isso que se definiu a palavra caráter, existem duas palavras para esse sentido ético, resumindo, coerência e honestidade. E trazendo para a vida cristã, temos sido coerentes com as nossas palavras e ações? Temos sido honestos na maneira que nós nos falamos, comportamos? Quando nós levantamos para comentar, será que verdadeiramente temos usado de honestidade nas nossas palavras? Quando pregamos, somos coerentes com o nosso linguajar? E um caráter cristão é se deixar ser transformado igual a Cristo. Então nós precisamos aperfeiçoar a nossa linguagem, porque nós sabemos que Deus, Ele trará a juízo todas as nossas ações. E segundo Davi, no Salmo 139, no versículo 4, ele diz: ainda a palavra não me chegou à língua, eis que o Senhor já conhece todas. O Senhor conhece as nossas palavras, mesmo ainda não tendo chegado à língua, porque o Senhor Deus é um Deus onisciente. Qual foi a nossa intenção de pronunciar certas palavras? De caráter, ainda no linguajar, ou caráter imperfeito em qualquer área. Imperfeição de caráter é pecado, irmãos. E nós precisamos então nos colocar sobre a forte e poderosa mão do Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados. Porque hoje nós estamos ainda no tempo do juízo investigativo. A porta da graça ainda está aberta. E nós podemos ainda ir ao trono de Deus, porque hoje Ele ainda está perdoando. Cristo ainda perdoa os nossos pecados. Então nós precisamos poderar a nossa linguagem. E qual é a linguagem correta do cristão? A linguagem que seria a linguagem do grupo. Quando nos essa definição nos diz que a forma que eu falo identifica a que grupo eu pertenço. Obviamente, falado. Então, vocês vão pensar o quê? Essa irmã não tem um pingo de educação. O linguajar dela mostra que a irmã não estudou. A irmã é do bairro, né? Como é que fala? A irmã é daqueles bairros. Por quê? Porque usa calão. Olha como é importante o nosso linguajar nesse grande conflito. Nós podemos com a nossa língua abençoar, nós podemos amaldiçoar também. Nós podemos com a nossa língua atrair pessoas para Cristo, como nós também podemos com a nossa língua espantar pessoas, né? Nós podemos afastar pessoas do caminho da salvação, porque não soubemos usar bem a uma linguagem. E nós não soubemos identificar o grupo a que nós pertencemos. Nós acreditamos que somos o Israel espiritual. E como Israel espiritual, nós somos representantes de Cristo aqui nessa terra. E sendo representante de Cristo aqui nessa terra, nós precisamos ser identificados como povo de Deus. Muitas das vezes não precisamos abrir a palavra de Deus para pregar sobre Cristo, sobre o plano da salvação. Mas as nossas atitudes, elas valem muito mais do que um sermão. A nossa forma de falar, ela vale muito mais do que nós destrinchar profecias, do que nós destrinchar muitas outras coisas, na verdade, de Deus. Então, a forma como nós nos comunicamos, ela identifica se nós verdadeiramente nós somos cristãos. E um poderoso instrumento para comunicar ideias e pensamentos. Mas nós precisamos saber poderar a nossa língua. Nós precisamos saber em que momento nós podemos, então, falar de acordo com nossos pensamentos e ideias. O povo de Deus deve utilizar uma linguagem que retrate sua transformação de vida. E não a linguagem vulgar do mundo. Eu lembro que uma vez eu fui no ministério e estavam a guerrear. Um irmão chamando o outro de satânica. Satanás é diabo. E aí eu perguntei a alguém por que era a primeira vez, né, que eu tinha visto isso. E eu perguntei, mas por que se tratam assim? E alguém me disse, olha, esses irmãos foram de bairros
e não se converteram no seu linguajar e trouxeram a língua que eles aprenderam nos bairros para dentro da igreja e se atacam. E isso, irmãos, é para a gente chorar. Porque é uma imperfeição de caráter que ainda não foi moldado. E isso, irmãos, é para a gente ver que quem tem uma linguagem dessa forma, e se porventura cada um aqui ainda não tem uma linguagem santificada, estamos nesse processo de santificação. E o processo de santificação é para a vida toda. Mas hoje nós precisamos tomar a decisão de mudar. Cristo quer fazer uma obra transformadora na nossa vida. Mas nós não podemos usar linguagem vulgar no mundo. Cuidado com as nossas palavras, que todas elas estão sendo registradas. Todas as nossas ações estão sendo anotadas. Até aquelas intenções no íntimo do coração estão sendo aí anotadas. Será que nós temos alegrado o coração de Deus ou será que nós temos entristecido o coração de Deus? É algo para nós pensarmos. Educação, na página 15, diz assim: quando Adão saiu das mãos do Criador, o plano original de Deus trazia ele em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança de seu Criador. Então, agora imagina como era o linguajar de Adão antes do pecado. Como é que ele se comunicava com Deus? O quanto ele era perfeito em suas palavras. E criou Deus o homem à sua imagem. O homem foi criado à imagem do Senhor. E verdadeiramente Deus, e obviamente que Deus tem um linguajar santo. E o homem foi criado à imagem do Senhor. E era seu intento que quanto mais o homem vivesse, tanto mais plenamente revelasse esta imagem, refletindo mais completamente a glória do Criador. O homem refletia a glória do seu Criador. E Deus quer que nós retornemos aonde? No Éden. Deus quer que nós retornemos no plano original de Deus. A nossa natureza deve ser divina, santificada. Cristo veio aqui nessa terra e ele assumiu a nossa natureza humana. E ele venceu, sendo o nosso exemplo. E hoje ele pede para nós morarmos com ele no céu. Nós que temos aqui agora assumir a natureza dele. A natureza divina santificada. E nós precisamos assumir essa natureza para nós adentrarmos os portões de Canaã. E Deus nos pede para que nós retornemos ao plano original. Vossa influência das palavras, a voz e a língua são dons de Deus. E se usados corretamente, são um poder divino. As palavras significam muitíssimo. Podem expressar amor, dedicação, louvor, melodia a Deus ou ódio e vingança. Cuidado, irmãos. Quando nas redes sociais nós postamos algo e o irmão discorda e começa aquelas discussões. Cuidado nas palavras que são ditas, nas respostas que são dadas, se não vem, por detrás ódio e vingança, em vez de louvor, dedicação e melodia. Muitas das vezes nós não sabemos combater o erro. Queremos dizer, vamos combater o erro, vamos combater a apostasia e não sabemos como utilizar. Eu tenho feito muitas conferências nas igrejas e muitas das vezes nós queremos atacar os irmãos da igreja, mas a forma como nós falamos é aí que impacta o irmão conhecer a verdade. Muitos estão na igreja, mas não conhecem sobre a reforma do sábado. Fazem tudo dia de sábado. Só não trabalham no trabalho convencional. Mas fazem tudo dia de sábado. Mas quando chega alguém apresentando a reforma de sábado, esses irmãos vêm até você mesmo. Como muitos já chegaram até mim e disseram: irmã, eu aprendi como guardar o sábado. A partir de hoje eu não cozinho mais dia de sábado. A partir desse próximo sábado, a nossa família tomou a decisão que nós iremos preparar nossas roupas, nossos calçados, já desde o pôr do sol do sábado ou do domingo. Na sexta-feira já estaremos a nos preparar. Como queremos levantar a tocha de Emanuel, pregar a verdade, se muitas das vezes não sabemos como usar a nossa língua para pregar essa verdade?
E muitos estão na condição de Laodiceia, numa mornidão espiritual. E muitas das vezes a gente acha, os irmãos conhecem a verdade, as nossas doutrinas. Por que eles não despertam? Estão precisando também de pessoas para que essa mensagem chegue até lá. Mas nós precisamos usar um linguajar que elas entendam. Um linguajar que verdadeiramente traga amor, dedicação, louvor e melodia a Deus. E os nossos lábios têm que ser usados para entoar, dar ações de graças ao nosso Senhor. E precisamos ter muito cuidado com as nossas conversações, com as maledicências e mais, que mais à frente vamos ver. Palavras revelam os sentimentos do coração. Pode ser um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. A língua é um mundo de bênçãos ou um mundo de iniquidade. Depende de como vamos usar a nossa língua. Ela pode ser para abençoar, como pode ser também para amaldiçoar e para também proferir o quê? Iniquidade. Né? Nós podemos ser achados em falta diante com a nossa língua. O que a Bíblia diz sobre a nossa forma de falar? Efésios capítulo 5, no versículo 4, nos diz o seguinte: nem imundícia. Desde o capítulo 1 ele começa a falar sobre as palavras. Como deve ser o nosso linguajar, como deve ser o nosso comportamento. Mas no versículo 4 eu peguei esse versículo que diz assim: nem imundícia, nem conversas tolas, nem gracejos que não convêm, mas antes ações de graças. O que seria imundícias? Seriam palavras imorais e indecentes, palavras que levam o pensamento à sexualidade, palavras que não é daqueles que querem pertencer, os candidatos ao céu, né? Que não pertencem ao reino celestial. Conversas tolas, conversas que não engrandecem o nome do Senhor Deus, principalmente as fofocas. Muitas das vezes nós somos rápidos em fofocar a vida do outro, a repassar aquilo que foi a vida do outro, ou o pecado que o outro cometeu, em vez de nós orarmos por aquela pessoa. Sabe, irmãos, Deus é um Deus sigiloso. Imagina se Deus rasgasse os nossos pecados que nós temos confessados a Ele. Ou imagine se Deus abrisse o livro da nossa vida e mostrasse todas as nossas ações. Sairíamos daqui envergonhados, cada um de nós. Porque só Deus que nos conhece. Podemos estar aqui bem vestidos, bem arrumados. Somente Deus conhece o íntimo do nosso coração. E conhece aquilo que nós temos feito às escondidas. Nós precisamos lembrar que nós somos espetáculo ao mundo. Todo o universo nos assiste. E os céus verdadeiramente têm nos assistido, têm vindo as nossas lutas. Mas Deus é um Deus sigiloso, que não abre o livro da nossa vida e apresenta os nossos pecados. Mas nós queremos abrir o livro da vida das pessoas, dos nossos irmãos, da igreja. Basta acontecer um problema na tua vida. Vamos te bombardear te perguntando porque eu passei por essa experiência. Em vez de nós orarmos pelo irmão, nós preferimos primeiro acusar os irmãos. Muita atenção no nosso linguajar, nesse grande conflito. Todos os dias tomamos decisões e precisamos ponderar nossos lábios. A nossa língua deve ser ponderada. Nem gracejos. Não que o cristão não possa rir. Mas muitas das vezes usamos de risada para rir do outro, do próximo. Muitas das vezes gracejamos ali no cantinho enquanto estamos adorando a Deus na sua casa. Cuidado com esses gracejos, que não é de edificar o nome do Senhor Deus. A menos que controlemos nossas palavras e nosso temperamento, somos escravos de Satanás. Se nós não conseguimos ponderar nossa língua, nós somos escravos de quem? Do diabo. E no grande conflito, estamos se posicionando no lado dele. Não há neutralidade no grande conflito. Ou nós servimos a Deus, ou servimos ao diabo. Não há neutralidade, irmãos. Achamos-nos sujeitos a Ele. Ele nos leva cativos. Todas as palavras de altercação
palavras desagradáveis. Olha, palavras impacientes. Muitas das vezes não temos usado a paciência. Não temos os frutos do Espírito Santo na nossa vida, mas nos intitulamos como cristãos. Mas não usamos de paciência. Palavras desagradáveis. Muitas das vezes temos usado a nossa língua com palavras desagradáveis. Palavras que incomodam, que machucam o coração do nosso próximo. Mas temos dito que a essência da lei de Deus é o amor. Mas não temos praticado esse amor através da nossa língua. Palavras irritadas. É só os coléricos que se irritam? Não, todos nós nos irritamos. Qualquer temperamento sanguíneo, fleumático, colérico, se irrita. Mas prestemos atenção de controlarmos. Porque um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. E nós precisamos ter domínio quanto ao nosso temperamento. Para que assim o nosso caráter seja aperfeiçoado. São uma oferta feita à sua satânica majestade. Sabe o que é uma oferta? Entregar a Satanás a nossa vida. Quando nós usamos palavras desagradáveis, palavras impacientes e palavras irritadas, palavras de irritação, são uma oferta. Romanos capítulo 12 nos diz que nós somos sacrifícios vivos. Quando nos achegamos a Deus, nós somos uma oferta. E a oferta ela não deveria ter defeito. Nós precisamos achegar ao Senhor sem defeito. Mas quando nós nos achegamos a Deus com defeito, nós não estamos nos oferecendo a Deus. Não temos sido uma oferta para Deus, mas temos sido uma oferta para quem? Para Satanás. Como eu disse, não há neutralidade no grande conflito. Não somos neutros. O grande conflito, precisamos tomar decisões na nossa vida. Efésios capítulo 4, no versículo 29, diz assim: que nenhuma palavra imprópria proceda de vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação. Para promover a edificação, nós devemos falar palavras que palavras o quê? Boa, que promova a edificação, palavras sábias. Essa é a palavra certa, palavras sábias. Palavras que chegam no tempo certo, no momento certo, na hora certa, e palavras que edifiquem. Por isso que Davi nos diz: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus deve estar no nosso coração. E quando alguém precisar de uma palavra, quando alguém estiver passando por algum problema, que possamos usar o assim diz do Senhor para acalentar muitos corações. O assim diz o Senhor para mostrar as verdades bíblicas. Que possamos mostrar sempre a palavra de Deus. E essas palavras devem estar nos nossos lábios. Por isso que Isaías pediu para que o Senhor Deus pudesse então queimar os seus lábios. O Senhor Deus então purificou os lábios de Isaías e deve purificar os lábios de cada um de nós. Os nossos lábios têm que ser purificados, queridos irmãos. E todos os dias há uma luta mesmo do grande conflito. E essa luta, antes que as palavras saiam da nossa boca, nós precisamos então pensar se é para edificação ou não. É uma oferta satânica a Satanás. Para que ministre graças ao que ouve. Todo aquele que ouvir a nossa palavra deve o quê? Ouvir palavras de graça. Ouvir então palavra santificada vindo do trono de Deus. Cartas 43, 1995 diz assim: somos aconselhados a não deixar que nenhuma palavra corrupta saia de nossa boca. Mas uma palavra corrupta não é simplesmente algo vil e vulgar. É qualquer palavra que eclipse da mente a imagem de Cristo. Que apague da alma a verdadeira simpatia e amor. Nós precisamos, então, somos aconselhados a não usar palavras corruptas, palavras de corrupção,
palavras que não vêm edificar, palavras vil e vulgar. Na boca do cristão não deve ter palavras vulgar, palavras indecentes, palavras de duplo sentido. Na boca do cristão não é para ter palavras de acusações. Sermos os primeiros a acusar, mas nós precisamos então fazer uma sondagem da nossa vida, se estamos mesmo vivendo aquilo que nós temos lido na palavra do Senhor. E as nossas palavras devem ser para abençoar, para que outros encontrem a Jesus através das nossas palavras, para que a verdade chegue no coração daqueles por meio das nossas palavras. E principalmente, irmãos, não quando só estamos reunidos a estudar a palavra de Deus. Na nossa vida social, como temos usado as nossas palavras quando estamos distantes dos irmãos, quando estamos distantes da nossa família da fé, como tem sido no nosso trabalho, como tem sido na nossa família, como tem sido no nosso dia a dia. Como as pessoas têm nos olhado. Será que as pessoas veem nas nossas palavras, palavras de edificação, a ponto de chegar em você e dizer, irmã, ou fulano, ore pela minha vida, estou passando por um problema, e abrir mesmo para que você ajude em oração, porque ela confia que através das tuas palavras, você é uma mulher ou um homem sábio, você tem Deus verdadeiramente na sua vida, e ela confia os seus problemas a você, porque você tem um Deus todo-poderoso. E as nossas palavras têm que ser palavras que nos dê a certeza, a firmeza que nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus que verdadeiramente está conosco. Palavras rudes não agradam a Deus. Meus irmãos, Tiago capítulo 3, verso 1 e 2 diz assim: meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavras, este é um homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Se nós não tropeçamos em palavras, nós verdadeiramente somos conhecidos como o quê? Homens perfeitos. E ela diz que verdadeiramente, Tiago nos diz que verdadeiramente, a palavra de Deus diz que verdadeiramente nós podemos controlar todo o nosso corpo, refrear todo o nosso corpo. Então, Tiago está nos dizendo aqui, nós não devemos ser mestres, sabendo que receberemos maior condenação. E a quem muito foi dado, muito será cobrado. E nós temos todas as palavras na própria Bíblia. E a Bíblia nos mostra a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia apresenta Cristo sendo o nosso modelo. E nós precisamos contemplar a Jesus Cristo, porque pela contemplação nós seremos transformados. E verdadeiramente, se contemplarmos a Jesus, nós seremos transformados pelo poder da sua palavra. E não sermos aqui mestres de condenar um ao outro pelas ações, pelas palavras, mas verdadeiramente sermos ajudadores dos nossos irmãos. Verdadeiramente usarmos palavras sábias, edificantes, e assim nós sabemos refrear todo o nosso corpo. As palavras comuns, severas, ásperas, que tão de pronto procedem dos teus lábios, têm de ser reprimida, e o Espírito de Deus falar através do agente humano. Contemplando o caráter de Cristo, te transformará a sua semelhança. Aquilo que eu já disse, pelo contemplar, nós seremos transformados. Precisamos contemplar o caráter de Cristo para sermos transformados. E todas as palavras severas, muitas das vezes queremos colocar jugo nos irmãos. Colocamos um monte de jugos, porque achamos que aquilo é a verdade. Estamos usando o quê? Palavras severas, que muitas das vezes não usamos na nossa vida, não usamos aquela verdade, mas queremos colocar peso nos irmãos. Palavras severas, palavra de jugo, de peso, palavras ásperas. Somos muitas das vezes ásperos com nossos irmãos. Queridos irmãos, é difícil mesmo controlarmos os nossos lábios, a nossa língua.
Mas é uma luta que constantemente nós precisamos recorrer a Jesus Cristo para nós nos aperfeiçoarmos. Para que a nossa língua seja verdadeiramente empoderada pelo Espírito Santo do Senhor. E diz assim: a graça de Cristo tão somente pode mudar-te o coração. E então refletirás a imagem do Senhor Jesus. Deus nos convida a ser semelhantes a Ele, puros, santos e sem mácula. Deus então nos convida a sermos semelhantes a Ele na pureza, na santidade. Deus nos convida a termos um coração sem mácula, sem um defeito de caráter. E Deus nos convida então a termos um linguajar purificado. E nós temos muito falado de caráter, sempre temos, e é bem sabido que o caráter é a única coisa que nós levaremos dessa terra para o céu. Mas nós, muitas das vezes, não queremos lutar para a transformação do nosso caráter ainda aqui nessa terra. A glorificação não será para transformar o nosso caráter. O nosso caráter deve ser transformado hoje. E as nossas palavras devem ser palavras puras, santas e sem mácula. O nosso caráter deve ter essas características para verdadeiramente nós, então, estarmos semelhantes ao caráter de Jesus Cristo. E Jesus nos pede para sermos santos conforme Ele é santo. E essa santidade Deus cobra de cada um de nós. Deus cobra de nós como seus filhos. Devemos apresentar a imagem divina. A imagem divina não é somente nas nossas roupas. A imagem divina não é somente no nosso comer. A imagem divina não é somente nessas reformas que nós temos feito, que as pessoas olham de longe, nos veem com saias grandes. Ou nas publicações que nós fazemos com pratos de comida. Mas a imagem de Deus, a imagem divina deve ser da nossa língua. Como eu falei, podemos ter aqui muitas notas. Podemos aqui saber muitas profecias, destrinchar todo o Apocalipse, Daniel. Mas nós podemos estar falhos na nossa língua. O nosso linguajar ainda tem sido pesado. O nosso linguajar ainda é de ataque. Muitas das vezes o nosso linguajar é de ódio. E no meio da discussão, muitas das vezes nós queremos sair vencidos. Queremos sair vencedores, quer dizer. E achamos que estamos a pregar a verdade porque cada um mostra o seu ponto. E achamos que estamos, então, verdadeiramente apresentando o caráter de Jesus. Cuidado com as nossas intenções. As palavras dizem muito o que tem no nosso coração. E o que tem no nosso coração? É algo para nós analisarmos, fazer uma reflexão. Como tem sido a nossa vida espiritual? Não é um conhecimento, muitas teorias, muitas doutrinas. Não é muitas notas que nos fará chegar no reino do céu. Mas é a obediência a Deus. Será que nós temos sido obedientes ao Senhor quanto à nossa língua? Será que temos feito mesmo o uso correto da linguagem? Para que assim o nosso caráter seja aperfeiçoado. É algo que nós precisamos, então, analisar na nossa vida. É bom refrear os lábios. Provérbios 10, 19 diz assim: na multidão de palavras não falta pecado. Queridos irmãos, até o falar muito, nós precisamos moderar. Nós precisamos mesmo moldar a nossa forma de falar. E nós precisamos estar cientes que na multidão de palavras há muitos pecados. Em vez de agradecer o nome do Senhor Deus, não temos agradecido o nome de Deus. Mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. Por isso que no meio, quando nós estamos agitados, ou quando no meio de uma discussão, ou no meio de algo que os nossos temperamentos se elevaram, nós precisamos refreá-los. Não só nesses momentos, mas em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos refrear a língua. Não é a primeira coisa que eu vejo, já vou logo a comentar, a falar, a dizer o que penso no irmão, sem primeiro analisar se aquilo verdadeiramente vai edificar o irmão ou vai lhe destruir. Se aquilo verdadeiramente estou a pregar mesmo sobre Cristo,
ou se estou sendo oferta para Satanás. Refreamos então a nossa língua. Não use palavras maliciosas. Não use palavras maliciosas. Irmãos que estão dormindo, vamos despertar. Ninguém veio aqui para dormir. Vimos para ouvir a palavra do Senhor Deus. Vamos ficar atentos, porque Satanás também faz a sua obra, para que você não ouça a palavra do Senhor e possa ser moldado. Despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Isso quer dizer que já no tempo de Paulo, já havia pessoas que usavam o quê? Palavras obscenas. E Paulo então estava repreendendo o povo de Colosso, que eles precisavam então tirar da vossa boca a comunicação obscena. Tudo aquilo que leva à imaginação. Por isso nós devemos ter cuidado com as avenidas da alma. O que é que nós temos contemplado? O que é que nós temos ouvido? As nossas mãos têm pego em quê? Nós precisamos então despojarmos de tudo. Um coração convertido não deve ter ira. Nós não podemos ser conhecidos por pessoas que se iram com facilidade. Não podemos ser conhecidos como cristão que blasfêmia, que tem blasfêmia nos seus lábios. E nem podemos ter comunicação obscena. E principalmente cuidado nos namoros. Para que a comunicação obscena não venha fazer parte do namoro cristão. Para que assim não leve a outros pensamentos, a outros desejos e então a prática. Nosso modelo é Cristo. Vamos ler uma citação do Desejado de Todas as Nações, que diz o seguinte: a própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. A imagem de Deus deve ser refletida. E essa imagem deve ser reproduzida tanto nas nossas ações, no nosso falar, no nosso vestir, no nosso comer. A imagem de Deus, aquilo que nós mostramos, aquela citação no princípio, essa imagem de Deus deve ser refletida na nossa vida. E nós precisamos lutar todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, para que as nossas palavras sejam verdadeiramente palavras de bênção, sejam verdadeiramente palavras que reproduzam a imagem de Deus. Como temos passado essa imagem para outras pessoas? A comunicação não é somente falada, temos comunicação gestual, temos a comunicação da nossa vida. Como as pessoas têm nos enxergado? Será que verdadeiramente temos sido representantes de Cristo aqui nessa terra? Temos representado mesmo a Ele? A palavra de Deus tem sido mesmo como uma faca de dois gumes e tem penetrado mesmo no nosso ser e feito transformação. Temos permitido essa transformação? Verdadeiramente uma faca deve doer. E mudanças doem. Mas mudanças são necessárias para a nossa vida nessa caminhada. E precisamos largar esse caminho estreito que nós temos percorrido rumo a Canaã celestial. Precisamos largar, despojar da ira, de palavras com maledicência, com blasfêmia, palavras maliciosas. Precisamos largar no caminho. O apóstolo Paulo, ele compara a nossa caminhada, ele compara como os esportes, né? Como... Não é o nome daquele esporte nacional na Grécia? Não. Gladiadores. Sim, ele compara a nossa caminhada como as Olimpíadas, né? Ele compara a nossa caminhada e ele diz que todo atleta, né, nas Olimpíadas ou qualquer atletismo que ele faz ou qualquer modalidade, eles correm para alcançar uma coroa corruptível, uma coroa que tem corrupção. Mas nós cristãos corremos para alcançar uma coroa incorruptível.
E para nós alcançarmos essa coroa, irmãos, nós precisamos deixar tudo isso para trás. Tudo isso que nós estudamos até aqui deve ser parte do nosso velho homem não convertido que ficou para trás. Mas a partir do momento que nós conhecemos a palavra do Senhor Deus, a partir do momento que nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e a partir do momento que a justiça de Cristo foi imputada na nossa vida, nós precisamos comunicar essa justiça. Nós precisamos, no processo da salvação, comunicar Jesus Cristo através da nossa língua, através das nossas palavras. E então, verdadeiramente, nós estamos refletindo a imagem de Deus, que será, então, reproduzida na nossa vida através da nossa linguajar. Miguel, chefe dos anjos, se conteve até com o diabo. No entanto, Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo, disputando pelo corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele um juízo de acusação. Mas disse: o Senhor te repreenda. Nem o próprio Jesus Cristo, ele acusou quem? A Satanás. Mas nós queremos acusar os nossos irmãos. Nem o próprio Jesus Cristo mostrou os pecados de Satanás. Mas ele se conteve aonde? Na língua. Jesus Cristo, então, o arcanjo Miguel, ele então, o que ele usou? A palavra. Que o Senhor Jesus Cristo te repreenda. Quais frutos temos produzido na nossa linguagem? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Por consequente, os frutos que produzimos, inclusive da nossa língua, identificam o que somos. Será que nós temos que ser arrancados? Será que temos produzido mesmo bons frutos ou más frutos na nossa vida através da nossa língua? Por consequente, os frutos que produzimos, inclusive da nossa língua, identificam o que somos e há o grande perigo de sermos cortados se usarmos a língua de modo errado. Nós podemos ser cortados da videira que é Cristo se usarmos a língua de modo errado. Prestemos atenção nos frutos que nós temos então tido na nossa vida. Colossenses capítulo 4, verso 6 diz assim: a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada homem. Então a nossa palavra deve ser o quê? Com graça, temperada com sal. Deve ser bem temperada, palavras sábias, palavras verdadeiramente que edificam, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, no meio de alguma resposta que nós devemos dar, nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Precisamos, então, saber usar bem as palavras no nosso cotidiano. Cristo quer nos aperfeiçoar por completo. Em todas as nossas escolas, deve-se ter o cuidado especial de ensinar aos estudantes o uso correto da língua materna, no falar, ler e escrever. Às vezes a gente não dá importância. Cristo não quer somente aperfeiçoar a nossa língua, mas Ele quer aperfeiçoar o quê? O nosso falar, ler e escrever. Um bom cristão, irmãos, também prega de Cristo através do quê? De ler e escrever. Nós somos doutos em muitos textos, mas muitas das vezes podemos estar o quê? Escrevendo mal. Uma escrita má dá credibilidade à palavra? Não, não dá. Quando a pessoa for ler, até eu faço isso, às vezes quando eu estou lendo algo nas redes sociais e as escritas são muito erradas, eu nem termino a leitura, porque eu já não estou entendendo. Então não tem sido eloquente. E muitas das vezes achamos que a verdadeira educação é somente sair das escolas e ficar em casa, sem ter um acompanhamento e sem ensinar, às vezes, a criança a ler e a escrever.
Muitas das vezes nós vamos aos extremos e pregamos mal de Cristo. E somos ditos como fanáticos. Mas eu aprendi com algumas professoras que quem lê bem, escreve bem e fala bem, não é assim? Por que nós postamos muitas citações, muitos têm postado muitas citações, se diz lê muito, mas não fala bem nem escreve bem. Prega mal de Jesus Cristo. E quando nós saímos para pregar, o que as pessoas vão dizer de nós? Nós apresentamos um folheto com muitas escritas erradas. Nós não iremos alcançar grandes homens dessa terra. E nós vimos vários exemplos de homens que foram altamente doutos em todas as ciências, mas em nenhum momento se deixou ser influenciado pela ciência desse mundo, como Daniel ou Moisés. Mas muitas das vezes queremos dar de extremos e achamos que simplesmente por memorizar citações, memorizar textos bíblicos, estamos a viver as reformas, estamos a pregar de Cristo. Estamos verdadeiramente dando um bom testemunho de Jesus. E muitas das pessoas se afastam porque nós não sabemos escrever bem. Muitas das pessoas se afastam porque aqueles que estão com a verdade nas suas mãos não sabem ler bem, não sabem falar, não sabem como se comportar diante das pessoas, não sabem as palavras a ser pronunciadas. E acha porque já é o terceiro Elias, já é João Batista, já vai começar a gritar raça de víbora. E começar a gritar conforme. E começam a dizer que estou chamando o pecado pelo nome. Ponderamos a nossa língua. E verdadeiramente, se estamos assim, falando como assim diz o Senhor, se estamos verdadeiramente pregando a Cristo com as nossas ações. E nesse grande conflito nós precisamos tomar essas decisões. Eu vou terminar a leitura e diz assim: não se pode exagerar, por mais que se diga com relação à importância da perfeição nessas matérias. Que matéria? Falar, ler e escrever. Precisamos ser perfeitos também nessa matéria. E se ainda não somos perfeitos nessa matéria, vamos fazer jus àquilo que nós aprendemos. Que quem lê bem, fala bem, escreve bem. Quem lê muito, fala bem, escreve bem, fala bem. Então, nós precisamos ser péritos nessa matéria. Um dos requisitos essenciais em um professor é a habilidade de falar e ler com clareza e vigor. Aí vocês podem dizer, mas nós não somos professores. Somos sim professores, todos nós. Somos professores da Bíblia. Somos professores quando damos estudos bíblicos. Somos professores quando saímos de casa em casa para pregar o Evangelho. E vamos cobrar o quê? Leitura, não é assim? E nós não mandamos o outro ler, nós lemos. E vai nos cobrar o quê? Não somente a capacidade de memorizar textos, mas a habilidade de ler com clareza e vigor e falar. Nós precisamos nos aperfeiçoar. E quem tem dificuldade, comece hoje, desde já, a ler mesmo gramática, não é pecado. A ler a gramática, a fazer uso mesmo da ortografia correta. Para quando nós pregarmos nas redes sociais, ou onde quer que nós formos, as pessoas leem aquilo que nós escrevemos, verdadeiramente vão ver que nós não somos, vou ver com uma palavra, calão de vocês, matunos. Vem aqui um calão de vocês, né? Para ser, mas não vem aqui uma palavra assim bem mais correta. Aquele que sabe fazer o uso dessa língua materna de maneira fluente e correta, pode exercer uma influência muito maior do que é incapaz de exprimir seus pensamentos de modo pronto e claro. Muitos têm uma boa intenção de pregar sobre algo, mostrar uma verdade, mas os seus pensamentos não estão prontos nem claros, porque escreveram errado. Colocaram um monte de palavras erradas. E às vezes, em vez de a gente puxar essa pessoa, né, para corrigir, lhe ensinar, muitas vezes coloca aquela carinha de riso, porque o irmão escreveu um monte de palavras erradas. Mas nós precisamos, então, ensinar, e precisamos também, então, como professores, que ensinamos a palavra de Deus, possamos
ensinar a palavra do Senhor com habilidade de fala, de ler com clareza e com vigor. Aquilo que nós vimos, um caráter ético, coerência e honestidade. Coerência nas palavras e honestidade naquilo que nós escrevemos. Se verdadeiramente está adequado com a norma culta da língua portuguesa. Da boca procede bênção e maldição, como afirma Tiago. A escolha sobre qual palavra usar vai ser determinada de acordo com o que está em seu coração. Por isso Deus aconselha, enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Se nós quisermos estar revestidos pelo Espírito Santo e cheios do Espírito Santo, nós precisamos, nesse exato momento, hoje, contemplarmos mais a Jesus Cristo, estudar a sua palavra, buscarmos mais a Deus e enchermos do Espírito Santo, que verdadeiramente Deus nos dará sabedoria e nós teremos um linguajar abençoado por Deus. Nós teremos então uma língua que se converteu. E não uma língua de onde nós saímos antes da conversão, mas uma língua mesmo doutrinada pelo Espírito Santo do Senhor. E para concluir, é aquilo que está escrito em Tiago capítulo 1, mas eu, parafraseando, diz que sejamos praticantes de todas as palavras e não somente ouvintes. Que sejamos verdadeiramente praticantes. E de acordo com o 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, que venhamos examinar a nós mesmos. Não é que nós ainda, não sei se ainda estamos reprovados, mas que venhamos examinar os nossos corações, examinar a si mesmo. Onde nós temos tido falhas, faltas, para verdadeiramente nós estarmos perfeitos. Sacrifícios vivos, sacrifícios sem defeito diante da presença do Senhor. Que Deus nos ajude e que nesta batalha entre o bem e o mal possamos sair desse. Que Deus venha nos purificar e principalmente a nossa língua. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Amém. Eu convido a irmã Zuita Camuenche, eu não sei se eu pronunciei bem, Camuenche, para então entoar louvores ao nome do nosso Deus. Hoje se ouvir, diz a sua voz, não endureças vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouvir. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com um toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resistas mais ao convite.
Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com um toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Amém. Amém. Nos colocamos em pé, juntos vamos fazer uma oração.